Fala, Dev. Hoje a gente vai continuar aqui então com as nossas funcionalidades, tá? Da nossa área aqui de formulário. Se você ainda não viu o vídeo de como a gente construiu essa aplicação de login com o SAP Wi-Fi, dá uma olhada aí nos vídeos que você vai encontrar como que a gente fez para construir esse layout aqui e toda a ideia, como que foi elaborada, tá? Então bora lá. O que a gente vai fazer hoje? Vou pegar e vou tentar fazer a funcionalidade mais simples que tem nesse momento, que é a do comportamento aqui do password, tá? Pode ver que quando eu digito aqui ele está como password, mas se eu clicar aqui ele não faz nada, né? Isso aqui a gente precisa dar então a ação aqui para ele, para que ele possa então ter esse comportamento, que é um comportamento padrão de apresentar aqui o seu password ou não, tá? Então beleza, então como é que a gente fez isso? A gente usou um input, esse input eu coloquei o show value help, para quem é do mundo do SAP já está mais habituado a isso, quem tem feito reports, e eu troquei o ícone dele para esse show aqui, que é exatamente esse olhinho, tá bem? Aqui, ó, show, se eu botar aqui show, que é exatamente esse olhinho, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um ID, tá? Porque eu vou precisar desse ID para eu recuperar esse input e usar todas as propriedades dele. Então vou criar aqui um ID, vai ser o meu input password, ok? E ele tem uma propriedade, sempre que a gente usa o value help, a gente precisa de um evento, né? E esse evento aqui, no caso, né, desse input aqui que eu estou usando para startar dentro do value help, quando clicar naquele ícone do value help, eu tenho aqui um value help request, tá? Esse value help request, ele vai startar, toda vez que eu clicar lá, ele vai startar esse evento. Então, ok, ele já que me sugere um nome por conta de uma extensão que eu tenho no meu BES, eu instalei essa SAP Wi-Fi Extension, então ele já cria tanto o ID, você viu que ele sugeriu também como o nome da função ele sugeriu. Você pode mudar para o que você quiser, mas aqui eu não vou mudar nada, vou pegar aquele sugeriu mesmo e vou usar aquele sugeriu, tá? Mas poderia ser qualquer outro nome. Então vamos lá, então a gente precisa aqui no nosso controller colocar uma vírgula depois do init, porque agora a gente vai criar uma nova função aqui. A função já vai ter esse nome que veio de lá, vai ser uma function, ok? E aqui nos parâmetros é importante que eu use o event, como a gente já viu, ou quem já viu, né, nos outros vídeos, eu usando o event, porque é ele que vai trazer para mim, é mais semântico, né, para entender que esse é o evento do clique, tá? Do clique lá no value help. Então vou criar aqui uma constante que vai receber primeiro as propriedades, né? Vai receber esse input, vai se chamar input, ou melhor, vai se chamar help, tá? Que vai ser igual ao meu event.getSource. Ele já aqui me identifica alguns métodos. Então vamos lá. Aqui então eu tenho todas as propriedades do meu input. Por quê? Porque esse evento é o evento que está trazendo lá do meu input. Então todas as propriedades do input vai passar a estar aqui dentro. Seus métodos, as suas properties, tudo que tem. Então você pode vir aqui na documentação, na API Reference, colocar input. E aqui no input você consegue ver as propriedades, as associações, agregações, eventos e métodos. Tudo isso agora vai estar disponível para a gente utilizar dentro do help, tá bem? O que eu preciso? Eu preciso pegar qual que é o tipo dele, tá? Por quê? Porque a gente não deu aqui um tipo password. O que vai diferenciar? Qual que é a minha ideia? A minha ideia é toda vez que eu clicar aqui, ele mudar o tipo. Enquanto ele é password, ele fica assim, escondido. Se ele passar a ser um text, olha só como é que ele já muda. Tá? Aqui continua a mesma coisa, mas agora se eu digitar ele aparece. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu clicar, eu vou ficar mudando esse estado aqui de password para text. Então vamos lá aqui no controller. Então agora que eu peguei ele, eu vou pegar qual que é o meu tipo, e aí eu vou ficar trocando. De onde eu vou buscar isso? Do meu help.getType. Tá? Então o getType vai me trazer isso. É normal a gente estar utilizando essas propriedades, ou melhor, esses eventos, né, e métodos. Eu sei que no input eu tenho esse getType, mas se você não sabe, você pode vir aqui pela classe, API Reference, Input, Métodos, e procurar por aqui os métodos e ver se você encontra um método que melhor te atende para aquilo que você quer fazer. Tá? Nesse caso aqui,
Eu usei o getType, vamos chegar lá no getType. E aqui, ó, na documentação, ele tem uma explicação. Ele tem uma explicação para poder você entender o que esse método faz. Então, é bem completa, tá, essa documentação. Você pode clicar aqui nesse método e ele vai te mostrar como que é a implementação dele. Então, assim, aconselho muito você sempre vir na documentação para ver aquilo que é possível fazer. Então vamos lá, vamos adiantar para esse vídeo não ficar longo. Eu tenho dito sempre que os vídeos vão ficar curtos e os vídeos ficam muito grandes. Esse vai ser rápido porque é só isso. Ok, então beleza. Então aqui eu já tenho agora qual que é o tipo. O que eu preciso fazer? Eu vou criar uma nova, que vai ser o meu new S-Type. E esse new S-Type vai ser o seguinte. Se o meu S-Type for o password, o que eu quero fazer? Eu quero, como tá, eu quero modificar ele. Eu quero que ele me retorne text. Se não, se ele não for o password, no caso, para o nosso caso, ele vai ter sido text, ele vai me retornar de novo o password, que ele precisa voltar para password. Ok? E depois de ter feito isso, como aqui eu dei um getType, agora eu preciso dar um setType. Então eu posso usar o meu OHelp para eu dar um setType. E dentro do setType eu vou passar quem? O meu novo tipo, que é o meu NSType. Ok? Vamos ver como é que está ficando. Então vamos fazer um teste, tá? Então agora aqui ele continua escondendo. Se eu clicar, ele aparece. Se eu clicar de novo, ele esconde, tá? Já está quase pronto. Por quê? Porque a gente está modificando o tipo e ele já faz o comportamento que a gente quer. Mas é contraintuitivo para o usuário, né? Para o user experience, porque o ícone se mantém o mesmo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa inverter o ícone. Tá? Todas as vezes que eu apertar aqui, ele vai apresentar, e toda vez que eu apertar aqui, ele vai esconder. Para isso eu vou usar a mesma lógica, tá? A única diferença é que aqui, ao invés de eu usar o show, eu vou usar o hide, que é esse cara aqui, ó. Então se a gente vir aqui e colocar hide, é esse ícone aqui, tá? Toda vez que eu quiser esconder, eu vou usar o hide. Então agora é a mesma situação, só que ao invés de set type, eu vou dar um set value, como é que chama aqui? Vamos ver. Eu vou dar um set value help icon search. Vamos ver se existe isso aqui. Vou de novo lá nos métodos e vou procurar, vou dar um Ctrl F, vou procurar pelos sets, que é mais fácil. Aqui Command F, set, é isso mesmo, set value icon search, tá? Ou seja, eu estou setando um recurso aqui para que ele use, né, no icon. Então vamos voltar no controller. Posso criar então aqui a minha new icon, que vai ter a primeira validação exatamente igual, tá? Essa é a primeira validação. Se ele for password, qual que eu vou devolver aqui? Eu vou devolver o meu hide, que é sap-icon hide. Se não, eu vou devolver, melhor, deixa eu só confirmar, icon, é isso mesmo, hide. Se não, eu vou devolver o show. Show. E vou precisar também, no final, fazer o nosso set icon, set value help icon source, ok? E vou usar o meu NIcon aqui, claro, né? Vamos ver como é que ficou. Então agora, se eu digitar a minha senha e clicar no botão, ele apresenta e muda o ícone. E se eu clicar de novo no botão, ele esconde, tá? Para o vídeo de hoje é isso. A gente fez a funcionalidade para botar o comportamento correto aqui para o input do tipo password, do tipo de senha, tá bem? O que a gente fez é uma função simples que está ligando lá no nosso input através do ID e utilizando os métodos disponíveis na documentação. Você consegue ver aqui que se enquadra mais, né, que se encaixa mais na sua necessidade. Nos próximos vídeos, aliás, a gente vai continuar criando aqui o restante das funcionalidades dessa tela, porque eu acho que são conceitos interessantes, são coisas simples que vai ser possível você aplicar na maior parte das aplicações, só, né, ajustando, claro, para a sua necessidade. Obrigado você que chegou até aqui. Não se esqueça de se inscrever se você está gostando do conteúdo e deixar também sugestões de novos vídeos, de coisas que a gente pode estar trazendo aqui
para quem está querendo, né, para quem está estudando a SAP UI5. Valeu e até mais!